eu gosto muito de debater com você, é muito bacana, mas eu não vou aceitar agressões pessoais contra mim. Me poupar do ridículo não é algo que a gente está aqui para fazer. A gente está discutindo, você tem as suas ideias, eu tenho as minhas ideias. Você está trazendo um artigo do New York Times, eu trouxe uma pesquisa de uma pesquisadora séria que trabalha com isso há 20 anos. Então, eu espero que você retire essa ofensa, senão eu simplesmente vou deixar o debate e não vou mais debater com você. E continuando aqui, a CNN norte-americana traz vários fatos em relação a isso. Ela fez isso quando fez o fact-checking do primeiro debate. O que ela disse? Que ela pegou algumas falas do Trump, como, por exemplo, eles estão mandando milhões de cédulas por todo o país. E ela mostra, não, Trump is lying, isso é mentira. Não há uma difusão de fraude nos Estados Unidos. Há várias safeguards, há várias salvaguardas para prevenir fraude. Ele pega novamente algo sobre o Donald Trump, dizendo que tinham achado algumas cédulas em uma cesta de lixo e que todas essas cédulas eram em nome de Donald Trump. Mais uma vez, eles pegam e mostram, olha, de fato, tinham achado um descarte irregular, mas isso já tinha sido computado e não eram todas em nome de Donald Trump. Então, o que acontece são pegar problemas pontuais que sempre vão existir, obviamente vão existir, e transformar isso em uma questão sistêmica, em uma questão que compromete todo o sistema norte-americano, quando isso não é verdade. Pode ter um artigo no New York Times falando isso? Pode, mas existem pesquisas sérias, pesquisas que estão levando em conta dados históricos de muitas votações que mostram que não, que isso não tem uma fraude consistente, que se tiverem algumas fraudes, elas não são suficientes para poder comprometer o resultado da votação. Isso são o que esses pesquisadores falam. A mídia, seus especialistas de turno, como eu demonstrei aqui com abundância de provas, ela muda de opinião conforme a conveniência da circunstância. É isso que tem que ficar claro e explícito. Então, o mesmíssimo jornal que alegava os riscos da fraude eleitoral por voto por correio há poucos anos, quando isso era uma prática republicana, agora diz que não há problema nenhum, sendo que o problema, na verdade, escalou. Sabe, isso daí é elementar. E aí, só fazendo algumas considerações aí sobre as falas do meu debatedor, de novo, falando essa besteira de taxar de extrema-direita governos como o do presidente Trump ou do presidente Bolsonaro. A extrema-direita, ela pode sim chegar ao poder por vias democráticas, mas o que a caracteriza como extrema-direita é o emprego da violência. Isso é uma definição elementar de ciência política. Isso não é o caso do governo americano, muito menos do governo brasileiro, que tem lideranças aí que sempre advogam pelas liberdades individuais, pelos direitos e garantias fundamentais e pela lei e pela ordem. Quem se recusa a condenar atos de violência aí por parte de vândalos e de pessoas que agem com violência aí nas ruas são justamente os democratas americanos. Ou os progressistas brasileiros, que acham que antifas fazem manifestações democráticas. Então, é disso que a gente está falando. E é o seguinte, doutor, eu estou aqui para levar o debate a sério e passar vergonha é uma escolha pessoal com base nos argumentos que a gente fala. Então, se você quiser se retirar, fique à vontade. Eu não vou retirar nenhuma ofensa, até porque se eu fiz alguma ofensa pessoal, você tem as vias legais aí ou internas administrativas para cuidar da sua sensibilidade. Então, eu acho que não vem ao caso. E, de novo, retomando, pessoal, tem que tomar muito cuidado com essas narrativas impostas e faladas aí à exaustão por setores da imprensa, por setores da mídia, porque como eu tento comprovar com o pouco espaço que me é reservado aqui, o discurso muda conforme a conveniência. Os fatos permanecem os mesmos ou existe a escolha de fatos, então, inclusive, a escolha de especialistas. E para ficar em um exemplo nacional, vejam que o principal especialista, que era usado como imprensa, como uma referência, para a hashtag do Fique em Casa e para uma narrativa de uma quarentena mais radical, o biólogo, o Átila Yamarino, ele muda agora de posição ao defender, inclusive como garoto propaganda do Tribunal Superior Eleitoral, que é perfeitamente seguro participar de eleições que, se nós considerarmos, são 100 milhões de eleitores, concentrados num espaço de poucas horas em alguns lugares, naturalmente é uma aglomeração. Então é esse tipo de coisa que eu pretendo alertar aí o espectador com o pouco espaço que eu tenho na imprensa. Bom, Mona Lisa, eu vou pedir desculpa ao telespectador. Eu trouxe dados, eu trouxe fatos aqui.
eu tenho as minhas concordâncias, eu tenho as minhas discordâncias, mas eu acho que a gente chegou num ponto que agora fica inviável. Eu trouxe alguns pontos, foram chamados de besteira. Eu trouxe os meus argumentos, foram chamados de ridículos. Não se pode discutir com isso em um debate. Eu poderia só agredir de volta. Mas isso não seria um debate mais. Existem outros shows na televisão, inclusive na TV aberta, que são mais aptos por isso. Então, eu encerro a minha fala final dizendo que não vou debater com isso.